Mitos evangélicos. Bem-vindos a mais um vídeo e desta vez nós vamos falar um pouco acerca do mito dos frutos. É verdade. Este assunto sobre frutos é um assunto no meio evangélico que traz muita pressão e também muitos mal-entendidos. Vou tentar, dentro daquilo que eu possa ser útil, ajudar a todos a termos assim algum entendimento sobre este assunto, sobre frutos. Quero ler para vocês palavras de Jesus Cristo e que podemos encontrar no livro de João, no capítulo 15, versículo 16. Jesus estava a falar a um grupo de discípulos, seus discípulos, e ele dizia assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto, aqui está a falar fruto singular, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Muito bem, Jesus estava a falar a dar esta instrução, este caminho para nós podermos andar, após ele ter dado uma ilustração acerca da videira, onde ele diz que ele é a videira e que o Pai é o lavrador. Toda a vara que está em Cristo, que não dá fruto, é cortada. Diz aqui assim no versículo 1 do mesmo capítulo 15 de João: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, em singular, não está a falar de frutos, está a falar aqui de fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Não é possível dar fruto se não estivermos ligados a Jesus. E porquê? Porque é aquilo que li há pouco. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, foi Ele que escolheu a nós e nos nomeou para que dessemos fruto. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, referindo-se a nós, aos discípulos, não é? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, lá está, sempre singular. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, nós fomos, digamos assim, condecorados, nomeados, por estarmos ligados a Cristo para dar fruto. O resultado de estar ligado à videira, que é Cristo, dando esta ilustração da videira, é que a videira produz um fruto. Dando esta ilustração, não produz vários frutos, produz um fruto. E o fruto da videira é a uva, não é o figo, não é a pera, não é o pêssego, é a uva. E a uva depois, já num seguimento, pode-se fazer muitas coisas com a uva, inclusive pode-se fazer vinho. Mas o fruto da videira é a uva, o cacho de uva. Há cachos que têm mais uva, outros têm menos uva, mas o fruto é a uva. Assim também, o que Jesus está a querer dizer a nós todos é que aquele que é discípulo de Jesus, aquele que se liga, que absorve Jesus Cristo, que come o pão da vida que foi enviado do céu, e quem comer desse pão nunca mais terá fome e terá a vida eterna com Deus.
Quem está ligado e come esse pão que é Cristo, Cristo é o pão da vida, esse dá fruto, dá muito fruto. E que fruto é esse? É o fruto que o Evangelho produz. É o fruto do Evangelho. Porque Jesus é o Evangelho. Ou podemos dizer também o contrário. O Evangelho é Jesus. É a palavra do Senhor. É a palavra viva. É a palavra encarnada. Ele é o Verbo que se fez carne e andou entre nós para falar a nós, para comunicar a todos nós o seu Evangelho, a sua palavra. Então o Evangelho é o pão da vida que nós comemos. E ao comer esse pão da vida, produz o fruto, que é o fruto da vida. Nós produzimos o fruto da vida. Esse é o verdadeiro fruto que nós fomos chamados, fomos nomeados para dar fruto. Isto é muito importante porque o que é que acontece hoje em dia? Esta questão, e por isso é que estamos neste programa Mitos Evangélicos, tornou-se um mito. Este assunto tornou-se um mito e criou pressão e criou também mal-entendidos. Quando eu digo pressão, porquê? Porque hoje as pessoas são muito pressionadas dentro das igrejas tens que dar frutos, plural, não é? Tens que dar frutos, tens que ter resultados na vida. E depois o mau entendimento, juntar à pressão, junta-se a essa pressão, este mau entendimento que ligam os frutos a bons resultados na vida. Uma vida boa, um carro bom, um bom emprego, um bom negócio, estar sempre cheio de saúde. As pessoas ligam os frutos a isso. Mas não é isso que Jesus está a dizer. Não é isso que Jesus veio dizer. E depois tem a outra questão, é a pressão dos alvos, que muitas vezes se usa dentro das próprias igrejas. Temos que ter alvos, temos que conquistar, temos que abrir mais igrejas, temos que ter mais salvações, nós temos que evangelizar, temos que ganhar mais pessoas para Jesus. Então começa a criar aqui uma competição para verificar quem é que tem mais frutos, quem é que tem mais resultados, quem é que tem mais salvações, quem é que consegue ganhar mais pessoas. Por exemplo, há pessoas que não conseguem ganhar pessoas para Jesus, isto é, não conseguem evangelizar e sentem-se frustradas por isso, porque tentam o fazer, mas até hoje não conseguiram ainda, digamos assim, converter alguém a Cristo. E a boa notícia que eu quero dar a vocês é que se você é esse o caso, não fique triste, porque a nossa missão não é convencer ninguém. Nós não temos essa missão. A nossa missão é apenas evangelizar. Quem vai convencer, e se a pessoa quiser ser convencida, já depende de quem? Bem, quem convence é o Espírito Santo. E a pessoa ou crê ou não crê. Se a pessoa não crê, eu não tenho nada a ver com isso. A minha missão não é convencer ninguém. Não é criar alvos ao ponto de andar aí sufocado para ganhar pessoas para Jesus, trazê-las para a igreja. E as pessoas andam sufocadas nisso. Porque pensam que isso é que são frutos. Não. O fruto é o fruto do Evangelho. Quando nós estamos ligados a Cristo, à videira, nós produzimos fruto. A videira, as videiras que produzem uva, produz o quê? Produz uva, não produz figos. Os figos também são bons, mas a videira não produz figos, produz uva. E o cristão que ama a Jesus Cristo, que crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que está ligado a Jesus Cristo, conforme lemos aqui, Jesus a falar, não é? Está em mim e eu em vós. O que é que vai proporcionar daí? Vai resultar o fruto que o Evangelho produz, que é o fruto da vida. Agora, a vida, ela é muito abrangente. Esse fruto da vida, ela é muito abrangente. Por exemplo,
Se formos ler Gálatas, o apóstolo Paulo até abre um pouco mais aqui o entendimento nesse aspecto. E ele diz aqui assim, Gálatas, capítulo 3, salvo erro, deixa-me aqui ver. Penso que é aqui em Gálatas 3 que fala acerca do fruto do Espírito. Deixa-me lá ver aqui assim. Estava a ver se conseguia aqui encontrar. Bem, eu daqui a pouco já vou ver bem esse versículo, mas esse versículo diz assim, que o fruto do Espírito é o amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é fé, a mansidão. Então, esse fruto, o fruto do Evangelho, ele abrange depois uma série de vertentes que produz, que esse fruto beneficia a nossa vida, como a uva. A uva, para além de ser boa para se comer, a uva pode-se fazer alguns produtos. Pode-se fazer vinho, pode-se fazer o que chamam de bagaça, aguardente. Às vezes a pessoa quando ouve falar da aguardente pensa assim, só do lado errado, de pensar que alguém pode apanhar uma bebedeira com aguardente e que é muito mau. Não, mas a aguardente até no passado era usado para ajudar a combater, por exemplo, constipações. Eu lembro-me da minha avó que misturava um pouco de aguardente num chá de limão, por exemplo, um chá bem quente, e ajudava na questão das constipações. Eu lembro-me disso e funcionava. Então a aguardente, se for tomada em excesso, como é óbvio, faz mal. O vinho é igual, mas o vinho tem, por exemplo, tem qualidades terapêuticas, faz bem à saúde quando ele é bebido com decência, com equilíbrio. Nós podemos ser beneficiados com o fruto da videira, que é a uva. Veja, a uva abrange uma série de situações muito interessantes. Assim também é o fruto do Evangelho. O fruto do Evangelho abrange em nós, que é o fruto da vida, traz a nós todos algo absolutamente fantástico, como por exemplo mansidão. Quão importante é sermos mansos, íntegros, fiéis, bondosos, andar em amor. O próprio Jesus fala aqui, voltando outra vez voltando aqui assim, deixa-me lá ver, a João 15. Voltando a João 15, nós vemos aqui que Jesus dizia: eu vos nomeei para que vades e deis fruto, versículo 16, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ora, o fruto do Evangelho, que é vida, que é vida e vida eterna, ele abrange o lado desta questão de nós amarmos, o amor, que o apóstolo Paulo diz que o amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor é visto pelo apóstolo Paulo, na ótica do apóstolo Paulo, o amor é o melhor dom de todos, não é? Porque às vezes também é outra questão, algumas pessoas ficam tristes porque não têm certos dons que vêm de outras pessoas, mas este que é o amor, todos podemos ter este dom. Aliás, este é um mandamento, que vos ameis uns aos outros como Cristo nos amou. Então é possível. E nós só conseguimos produzir isto se estivermos ligados a Jesus Cristo. Jesus é a videira. Sem Ele nós não vamos conseguir produzir nada. Ele próprio diz: sem mim nada podeis fazer. Versículo 5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, querer ter frutos à força,
no sentido de querer mostrar que a pessoa tem posses financeiras, tem bens, tem uma boa saúde, consegue evangelizar, trazer pessoas à igreja. Isso não é nada, isso não é o fruto da vida. O fruto da vida tem a ver com o caráter da pessoa, com o coração da pessoa. Se de facto a pessoa está mesmo arrependida ou não, se de facto nasceu de novo ou não. Esse é que é a grande questão. E é importante nós entendermos isso. Quando nós falamos, por exemplo, de falsos apóstolos, falsos profetas, de termos cuidado para nós sabermos discernir quem é que é de Deus, quem não é de Deus, não é? Muitas vezes o erro se repete porque as pessoas ficam a olhar para os frutos que pensam que são os verdadeiros frutos, ficam a olhar para as posses, para os bens, para os carros bons, para os aviões, para as igrejas grandes, por ter muito dinheiro, por ter isto, não sei o quê, e pensam assim, bem, se eles têm tudo isso é porque Deus é com eles. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Porque o próprio Jesus disse que o trigo e o joio crescem juntos. O trigo e o joio crescem juntos. E o conselho de Gamaliel, né, eu gravei um vídeo sobre isso, o conselho de Gamaliel está mal entendido, porque muitas pessoas pensam assim, se é de Deus, então fica de pé, não cai. Se não é de Deus, cai. Não tem nada a ver, porque Jesus fala que o trigo e o joio crescem juntos. E ninguém pode ir arrancar o joio, ninguém pode fazer cair o joio, nem o trigo. Então, no dia da ceifa, então sim vamos ficar a saber quem é que é joio e quem é trigo. E o que Jesus está a querer ensinar é que nós temos que analisar as pessoas pelo fruto do Evangelho e não pelas possessões que a pessoa tem, não porque a pessoa tem uma boa saúde, não porque a pessoa tem muito dinheiro no banco, não porque a pessoa ganha muitas pessoas para Jesus. Não é isso que Jesus está a falar. Jesus não está a falar disso. Jesus está a falar aqui ao coração do homem, aquilo que o homem é como pessoa. E há muitas pessoas que falam de Deus, há muitas pessoas que até em nome de Jesus profetizam conforme Jesus falou, não é? Muitos naquele dia vão me dizer a mim, porque eu profetizei, eu curei muitas pessoas em teu nome, muitas pessoas foram curadas e libertas em teu nome, demónios foram expulsos em teu nome, e Jesus vai responder e vai dizer assim, nunca te conheci, tu que praticaste a iniquidade, praticas a iniquidade. Infelizmente é isso que acontece. Há muita gente que parece que tem bons frutos, mas estão cheios de iniquidade no coração, no interior. E Jesus leva-nos a nós a olhar não para o exterior, mas para o interior da pessoa. E você diz assim, então, mas como é que eu sei o interior da pessoa se ela não mostrar? Não é que a Bíblia diz assim, que não há nada em oculto, não há nada no interior que não se venha a manifestar. É impossível que não se manifeste. Então, se nós estivermos com atenção, a maldade e a iniquidade que está no coração de muitos se manifesta na maneira como muitas vezes as pessoas se relacionam, na maneira como é o temperamento da pessoa, na maneira como a pessoa fala, se promete e cumpre, se não, e vai por aí fora. Portanto, há muita coisa que nós precisamos de crescer para verificar acerca do que é fruto, o que é fruto, para que não sejamos enganados por falsos profetas, falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos, seja quem for. E pronto, meus amigos, um grande abraço e até ao próximo vídeo.